Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. E aí, meus amigos do Objetivo Concursos, por cá, professor Josiel, o seu professor de Física. E hoje no nosso encontro vamos falar sobre óptica geométrica, né? Mais especificamente sobre os mecanismos físicos da visão e também vamos falar de defeitos visuais, beleza? Então, a óptica geométrica, né, vai funcionar como a gente enxerga os objetos, né? É a parte da física que vai explicar a questão de formação de imagens, como que a gente enxerga, né, determinados objetos. E nós temos aí diversas situações, né, no nosso cotidiano que aplica-se aí a óptica geométrica, né? Então, por exemplo, se você tem algum problema de miopia, né, se você tem algum problema de astigmatismo, de hipermetropia, então você vai se consultar, né, isso, com o médico especialista na visão, que vai ser o oftalmologista, né? Então o oftalmologista, durante a sua formação, ele vai estudar muita física, né, porque nós temos essa parte aí da óptica geométrica. Então, a depender, por exemplo, do seu defeito visual, ele vai passar um óculos específico, certo? Para aquele defeito visual. E aí eu tenho diversos tipos de lentes que poderão ser usadas. Eu tenho aí uma lente convergente, eu tenho lente divergente, biconvexa, bicôncava. Então, a depender do seu defeito visual, ele vai estar passando aí a lente específica, beleza? A gente não vai ter como ver tudo da óptica, certo? A gente só vai ver 2 pontos. Os mecanismos físicos da visão, então a gente vai ver ali o que é a córnea, o que é a íris, o que é a retina, onde as imagens elas se formam, né? Então nós temos essa parte, pessoal, do olho humano que tem muita física envolvida, certo? Muita física envolvida. O nosso organismo, se a gente for pensar, ele é muito complexo, certo? Muito complexo, tem muita coisa. E é por isso que, basicamente, para cada parte do nosso corpo, a gente vai ter um médico especialista naquilo. Então, o médico só do olho, imagina só, a gente tem um médico, né, que teve sua formação só para, né, mexer, só para fazer cirurgias, só para trabalhar, só para conhecer uma parte do nosso organismo, que é o olho, né? Então, daí você imagina a complexidade. Isso é 2 bolinhas dessa aqui, meu amigo.
mas pense num negócio complexo. Então a gente vai estudar um pouco sobre esses mecanismos físicos e vamos estudar sobre alguns defeitos visuais, né? Vamos estudar aqueles principais defeitos visuais, como por exemplo a miopia. Então se você tem miopia, significa que você tem dificuldade de enxergar, né, por algum motivo. Se você tem astigmatismo, você também vai ter esse problema. Se você tem hipermetropia, vai ter esse problema também, tá bom? Alguns defeitos visuais, você vai ter dificuldade de enxergar objetos próximos, mas já tem a facilidade de enxergar objetos distantes. Do contrário, você pode ter dificuldade de enxergar de longe, mas enxerga de perto. E assim a gente vai estar estudando aí esses detalhes. Beleza? Então, dentro da óptica geométrica, a gente vai ficar preso a essas duas situações. Mas dentro da óptica geométrica, a gente tem a parte da reflexão da luz, da refração, né, que é quando a luz ela muda de meio, não é isso? Mas aí é tema de outra aula. Nesse momento a gente vai ficar preso aí aos mecanismos físicos e também aos defeitos da visão. Uma aula bem teórica, certo? A respeito aí dessa parte mais conceitual, tá bom? Então já vamos para o material, nossa aulinha de física aí, falando sobre a óptica geométrica. Beleza? Prontos, preparados e querendo? Então vamos nessa, né? Então, mecanismos físicos da visão e defeitos visuais. Olha só, pessoal, aqui é uma aula bem teórica, né? Então, ó, o olho humano, ele pode ser considerado como um instrumento óptico, certo? Por um instrumento óptico. Pois é constituído por uma lente o quê? Biconvexa, certo? É constituído por uma lente biconvexa, que é o cristalino. Então aqui, ó, tem a setazinha aqui, que vai mostrar que é o cristalino, tá? Então aqui, ó, é uma lente o quê? Biconvexa que ele considera, certo? Que fica situada na região anterior ao globo ocular. Globo ocular. No fundo do globo ocular, nós temos o que? A retina. Então aqui você tem toda essa parte aqui, ó, vai ser considerado o quê? O globo ocular, certo? E no fundo vai estar o que? A retina. Então aqui vai estar a parte da retina, certo? Que é onde a imagem vai se formar. E aí, que é sensível à luz, a retina, né? E serve de anteparo para as imagens. Então você observa que aqui na frente do olho vai estar o quê? Vai estar uma árvorezinha. E aí você vai observar que ela vai aparecer na retina num tamanho menor e invertida, certo? Então a gente diz o quê? Que a imagem aqui na frente, que é a imagem real, certo? Na frente do olho, ela está normal, em pé, só que na retina ela forma invertida, certo? Ah, professor, mas a gente consegue enxergar o objeto na posição normal, na posição real. Beleza. Na frente do seu olho vai estar a posição real, o objeto vai estar lá em pé normal. Na nossa retina, que é no fundo do globo ocular, ela vai ficar invertida, mas aí o cérebro vai estar processando essa imagem e a gente vai conseguir ver ela direita mesmo como ela é. Beleza? Mas, minha amiga, aqui a física aplicada aqui é terrível. E aí, pessoal, a retina ela vai servir de quê? De anteparo para as imagens, tá bom? As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, então vai ter a sensação luminosa, certo? E a retina vai conseguir aí projetar, que vai projetar na retina, são enviadas ao cérebro, né? Pelo nervo óptico, certo? Tá aqui, ó. Então, a retina ela vai servir de anteparo para as imagens, como ela, né? A gente vai imaginar que ela vai tipo aparar a imagem, certo? Tá aqui a imagem na sua frente, você vai olhar, vai processar essa imagem, ela vai bater nessa retina, certo? Vai bater aqui na retina, e a retina vai processar e o nervo óptico vai levar para o cérebro e aí essa imagem vai ser processada direito. Claro, isso aí, pessoal, é coisa muito rápida. É por isso que na hora que você enxerga, você já consegue imaginar, você já consegue ver aquela árvore, aquele objeto. Porque aqui é um processamento de informação muito rápido. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então aqui você vai ter a íris, né? Você vai ter a córnea do olho, o cristalino, o nervo óptico e a retina. Então a córnea, certo? Vai estar aqui na parte mais frontal do olho, certo? Essa parte mais superficial, beleza? O cristalino vai ser a lente biconvexa, por isso que ela vai formar essa imagem aqui invertida. Só que a retina, através do nervo óptico aqui, vai processar essa imagem de forma bem rápida e você vai conseguir ver a imagem direito. Tudo bem?
Então você já sabe que a imagem é formada onde? Na retina, certo? Aí nós temos então o cristalino, conforme a gente viu, vai funcionar como uma lente aí convergente, né? Olha só. O cristalino vai formar uma lente, olha só. O cristalino vai funcionar como uma lente convergente, cuja distância focal é variável, né? Graças à ação de músculos ciliares que alteram a convergência do cristalino. Esse mecanismo denomina-se acomodação visual. Então tá aqui, ó, uma lentezinha aqui convergente, certo? O cristalino vai funcionar como essa lente aí convergente. Ele vai dizer aqui, pessoal, por uma lente... O olho humano pode ser considerado um instrumento óptico, pois é constituído por uma lente biconvexa, certo? Biconvexa é porque ela vai ter dois lados, de dois, certo? E aí vai ser essa lente convergente, que vai convergir. Então tá aqui a imagem na frente do olho. Essa imagem vai ser processada e ele vai convergir, ó. Converge para um único ponto aqui, a retina. A íris, essa partezinha aqui, ó, faz o papel de regulador de luminosidade. Ela é controlada por um orifício central chamado de pupila, certo? Como o diafragma de uma máquina fotográfica. Então, a gente vai ter o seguinte, que a íris, ela vai ser o quê? O regulador de luminosidade, certo? Vai ser o regulador de luminosidade da luz. Vai ser controlada pela pupila que a gente tem no nosso olho aqui, tá bom? Cristalino, lente convergente, íris, regulador de luminosidade. Tranquilo? Show? E a imagem forma-se aonde? Na retina. E aí ela vai formar na retina de forma invertida, mas esse mecanismo vai ser processado pelo nervo óptico e quando chega no nosso cérebro aí, essa imagem vai ser processada à direita, tá? E aí a imagem que vemos é o resultado do seguinte processo. Então vamos lá. Você consegue aí enxergar um carro. Você olha para o carro, você sabe, né, que carro é, você sabe a cor, certo? Você sabe diversas características aí do carro. Mas como é que essa imagem aí ela vai ser processada, pessoal? Como é que essa imagem aí vai ser processada? Olha só, o cristalino é uma lente biconvexa, certo? Forma uma imagem real e invertida, beleza? Porque quando você olha aqui, ele forma essa imagem real, mas invertida, tá bom? Do objeto, a qual fica localizada exatamente aonde? Na retina. Beleza. Feito esse processo, essa imagem é enviada ao cérebro pelo nervo óptico, após inúmeros processos complicados que fazem ficar na posição correta e enxergarmos o objeto nitidamente. Então, olha só, o processo que ele está dizendo é o seguinte, ó. Vamos lá. Você vai ter aqui esse veículo, né? Vou desenhar algo mais fácil. Vou desenhar algo mais fácil para a gente fazer como é que acontece. Então, o processamento da imagem, pessoal, vai ser o seguinte. Vamos lá. Vamos desenhar uma árvorezinha mesmo. Então, você vai ter a árvore aqui. Aí aqui você vai ter o olho. Não sei desenhar um olho, lógico, né? Aí você vai ter o cristalino, que vai ser essa lente aqui biconvexa, que vai convergir. Então, aqui você tem o quê? O cristalino. Certo? Beleza, você tem aqui o cristalino. E aí você vai ter por aqui a íris, certo? A íris vai fazer o quê, pessoal? É o regulador de luminosidade. Então o cristalino, ele vai fazer o quê? Ele vai convergir essa imagem, vai pegar aqui os raios dessa imagem, vem para cá, certo? Cruza, e aqui você vai ter uma árvore invertida. Certo? Você vai ter uma árvorezinha invertida. Beleza. E essa imagem invertida, ela vai ficar onde? Exatamente na retina, que fica no fundo do globo ocular. Aí o que é que vai acontecer? O nervo óptico, certo? Essa imagem vai ser enviada ao cérebro pelo nervo óptico. Então, nervo óptico. Vai enviar para onde? Para o cérebro, para o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai fazer o quê? Processar a imagem. Vai processar a imagem e vai ficar na posição correta, certo? É assim que acontece a formação das imagens. Então observa, pessoal, que é um sistema complexo, certo? É um sistema bem complexo essa questão de formação de imagem, mas é isso que acontece
O nosso cérebro é tipo um computador, né? Então, você pensou, por exemplo, em passar para frente aqui o slide. Vamos lá, você pensou, clicou, passou. Clicou, passou. Então, nosso cérebro também ele processa a imagem, só que muito mais rápido. Você ainda percebe que um determinado delay, né? Mas o nosso cérebro é muito rápido e ele vai estar processando essa imagem em questão de, não sei nem dizer, não é nem segundos, é milésimos mínimos de segundos. Beleza? Show de bola? E aí, nós conseguimos enxergar os objetos de modo nítido, porque a imagem deles forma-se sobre a retina, certo? No entanto, existem alguns casos em que ele não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeitos da visão. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, pessoal, hoje têm problema de visão, tem defeito na visão, né? Tem a dificuldade de enxergar objetos próximos, tem a dificuldade de enxergar objetos distantes, tem os dois problemas, né? Então o que é que acontece? Quando o objeto ele não se forma na retina, né, quando a imagem ela não se forma na retina, tem algo errado. Aí muitas vezes essa imagem ela vai ser processada, ela vai ser formada depois da retina e muitas vezes vai ser formada antes da retina. Então quando isso acontece, quando a imagem não se forma lá na retina, é onde entra aí a parte dos defeitos da visão. Se forma antes, vamos ter um tipo de defeito. Se forma depois, vamos ter um tipo de defeito. Se forma embaçada, vamos ter outro tipo de defeito da visão. E esse defeito da visão ele é corrigido através de quê? De óculos. Lentes corretivas. E aí, essa questão de lentes já é assunto para uma outra aula, que a gente tem diversos tipos de lentes. A depender do problema da visão, o oftalmologista vai passar o tipo de lente específica. Beleza? Tem gente que usa fundo de garrafa, né? Como a gente chama. E aí, esses defeitos ocorrem em razão de uma possível deformação no globo ocular, ou mesmo uma defeituosa acomodação visual. Eles podem ser corrigidos com a utilização de quê? De óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia a laser, né? Então, a depender do problema, ele pode ser corrigido através de lentes, muitas vezes precisa cirurgia, lentes de contato, enfim, depende da situação particular de cada um. E aí, vamos estudar aqui o primeiro importante defeito da visão, que é a miopia, certo? Muitas pessoas vão ter esse problema, tá? Então aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos a visão na miopia, certo? Como é que uma pessoa míope enxerga, e aí a visão normal fica assim, a visão normal, ou quando ela utiliza um tipo de lente, ela vai corrigir esse embaraçamento. Então, ó, é um defeito provocado geralmente pelo alongamento do globo ocular. Então a pessoa vai ter o quê? Vai ter um globo ocular mais achatado e comprido. Então, o que é que acontece? A retina vai ficar mais longe, digamos assim. E essa imagem vai ser processada o quê? Antes. Não vai conseguir chegar lá na retina porque há esse achatamento, há esse alongamento aí do globo ocular. Tá bom? Fazendo com que a imagem, num olho normal, seria formada sobre a retina. Aí ela vai ser formada o quê? Antes da retina. Então vamos lá, pessoal. Aqui você já sabe o que é isso. É um nervo óptico. Certo? Nervo óptico. Beleza? Aqui, essa região aqui, ó. Vamos lá. Essa paredezinha aqui é o que a gente chama de retina. Certo? Então essa parede é o que a gente chama de retina. A retina é onde a imagem se forma, certo? Onde a imagem é formada. Certo? Aqui é onde a imagem é formada. Beleza. No míope, o que é que vai acontecer, pessoal? Ele vai ter esse achatamento. Por ele ter esse achatamento, esse alongamento do globo ocular, certo? O que é esse achatamento? Alongamento vai ser o quê? Digamos assim, um globo ocular mais comprido. E aí, o que é que você vai observar? Está aqui a pessoa na frente do olho, certo? Na frente, lá na sua frente. Aí, aqui vai funcionar como a lente biconvexa, conforme a gente já viu. Vai convergir esses pontos. E aí, você fazendo um prolongamento, vai convergir aqui, e aí você faz o prolongamento dos pontos, e a formação da pessoa vai estar o quê, pessoal? Antes da retina. A formação vai estar antes da retina. Formou antes da retina, aí você vai ter dificuldade
você vai ter aqui a visão míope e aqui a visão normal. Beleza? Então é isso que acontece. Então vamos lá. Você tem que saber o seguinte, que na miopia você vai ter um alongamento do globo ocular, tá bom? Por isso que o míope vai ter dificuldade aí de enxergar objetos muito distantes, por exemplo, né? Vamos lá. Aí, nós temos aí o seguinte, a hipermetropia, certo? Nós temos aqui agora a hipermetropia. E aí, professor, o que é que vai ser a hipermetropia? Vai ser outro defeito da visão, certo? A hipermetropia. Então, ó, é um defeito provocado pelo encurtamento do globo ocular. Olha só. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, que a hipermetropia vai ser o oposto da miopia. Enquanto que a miopia vai ser um alongamento do globo ocular, nós vamos ter o seguinte, a hipermetropia vai ser um encurtamento. Ou seja, o globo ocular que era para ser assim, vai ser um encurtamento. Então essa imagem ela vai se formar após a retina, certo? É isso que a gente vai ver aqui, ó. Fazendo com que a imagem, que no olho normal seja formada sobre a retina, vai ser formada, ó, após a mesma, no olho hipermetrópico. Então olha só. Você tem a imagem da pessoa na frente do olho. Aqui você tem o cristalino, vai funcionar como lente biconvexa. Aqui você tem a íris, que é o regulador de luminosidade. E aqui você vai ter o nervo óptico, certo? Você vai ter o nervo óptico que vai enviar a informação da imagem para o cérebro que vai processar corretamente. Essa paredezinha, você já sabe que é o que, pessoal? É a retina, certo? É a retina. E você sabe que a imagem tem que ser formada na retina. Mas como houve um encurtamento do globo ocular, observa o tamanho desse globo ocular. Observaram? Agora observa esse. É maior, não é não? Esse aqui é menor. Então, a imagem, eu fiz aqui o prolongamento, certo? Fiz o prolongamento, cruzou aqui, aí eu faço o prolongamento de novo. Aí você observa o seguinte, ó, a pessoa foi formada de forma invertida, porque a gente sabe que essa informação vai ser levada pelo nervo óptico para o cérebro e ele vai processar. Mas a formação da imagem aconteceu aonde? Após a retina, certo? Se aconteceu após a retina, então é um defeito visual, porque a imagem tem que ser formada aqui. Vamos lá. Miopia formou antes da retina, por isso que o míope não enxerga de longe, só enxerga de perto. Hipermetropia formou após a retina, por isso que o hipermetrópe, ele tem dificuldade de enxergar de perto, mas enxerga de longe, porque houve um encurtamento e a imagem é formada após a retina. Então observa, aqui uma visão normal, e a visão de quem tem a hipermetropia. De perto ele não enxerga muito, agora de longe enxerga tudo. Tá vendo? Ó, de perto é embaçado, mas de longe ele enxerga. Por quê? Porque a imagem ela forma depois da retina. Beleza? Show de bola? Entenderam aí, né? E agora nós temos o astigmatismo. O que é que acontece com o astigmatismo? O astigmatismo é o seguinte, defeito causado por irregularidade na curvatura da córnea ou do cristalino, certo? Provocando uma assimetria no sistema óptico ocular. A correção é feita por lentes cilíndricas, né? O pessoal chama de fundo de garrafa. Pessoal, o que é que acontece? Aqui você vai ter o seguinte, ó. O astigmatismo ele vai ter uma irregularidade na curvatura da córnea. Volta aqui, ó. Aqui, ó. Na curvatura da córnea aqui, certo? Ele vai ter uma irregularidade nessa curvatura, beleza? Ou então do cristalino, que é isso aqui. Ele pode ter um problema aqui, nessa curvatura aqui da córnea, ou do cristalino. E aí vai provocar o quê? Uma assimetria no sistema óptico ocular. Então aqui está a imagem normal na frente do olho. Vou ter aqui, né, o prolongamento dos raios. E aí observa como é que a imagem vai formar, ó. Nem é na retina, nem é depois, é um pouco antes. E a imagem vai ficar o quê? Embaraçada, ela vai ficar torta, ela vai ficar esquisita. Então aqui você tem o quê? Uma visão normal.
certo? Você tem aqui uma visão normal e a visão de quem tem um astigmatismo. Observa que tem esse puxado, né? Você tem aqui um semáforo, aí o verde dá uma puxada aqui, o vermelho fica esticado, né? A iluminação do carro aqui. Então fica bem estranho, né? Então aqui é a visão de quem tem o astigmatismo, certo? Então não tem como confundir, pessoal, essas três. A miopia é o alongamento, certo? Ou seja, você vai imaginar o seguinte, a miopia vai ser um alongamento do globo ocular. Então a retina vai ficar longe. E o objeto vai se formar antes, vai se formar perto. Por isso que eu enxergo de perto, não enxergo de longe. A hipermetropia, você vai imaginar que é um encurtamento do globo ocular. Então a retina vai ficar muito perto. E a imagem vai ser formada depois da retina. Então por isso que eu enxergo de longe e não enxergo de perto. E o astigmatismo, a imagem vai ficar torta. A formação vai ficar torta, vai ficar toda embaraçada aí por conta do astigmatismo, que vai ser ali um defeito na curvatura da córnea ou até mesmo aí da parte do cristalino, certo? Beleza? Bem tranquilo aí. Nós temos outros defeitos, mas aqui são os principais, certo? São os 3 principais defeitos. Tranquilos? Então vamos responder a questãozinha aqui, né? Olha só. Sobre a temática mecanismos físicos da visão e defeitos visuais, julgue as alternativas e assinale a incorreta, ou seja, vai marcar a alternativa que está errada. A íris faz o papel de regulador de luminosidade. É controlada por um orifício central chamado de pupila, como o diafragma de uma máquina fotográfica. Isso aqui está certo, né, pessoal? Realmente a íris ela vai funcionar, né, vai fazer o papel de regulador de luminosidade, tá bom? A imagem em um olho normal é formada na córnea. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado, pessoal. Num olho normal, onde é que a imagem é formada? Na retina, certo? Em um olho normal, a imagem é formada na retina, portanto, letra B vai ser o nosso gabarito, porque está dizendo que é na córnea. E aí o item está incorreto. Miopia é um defeito provocado, geralmente, pelo alongamento do globo ocular, fazendo com que a imagem em um olho normal seria formada sobre a retina, seja formada antes da mesma no olho míope. É isso que acontece. A miopia vai ter o alongamento, certo? E, portanto, a imagem vai se formar antes da retina. Isso aqui está correto. É um defeito provocado pelo encurtamento do globo ocular, fazendo com que a imagem, que no olho normal seja formada sobre a retina, seja formada após a mesma no olho hipermetrópe. Então, no olho hipermetrópe, é quem tem a hipermetropia, vai ser realmente esse defeito. O encurtamento do globo ocular e a imagem vai ser formada onde? Após a retina. Então, o item também está correto. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, certo? Essa parte da óptica geométrica, em se tratando aí dos mecanismos físicos da visão e também de alguns defeitos visuais. Espero que você tenha entendido, uma aula bem teórica, bem tranquila. Então vou ficando por aqui, desejo bons estudos, tamo junto, rumo à aprovação. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos.
Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo e você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo e eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando, em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto. E aí, meus amigos do Objetivo Concursos, professor Josiel aqui mais uma vez, seu professor de Física, para estudarmos um tópico aqui bem tranquilo, bem interessante, que é o tópico de som. Som, exatamente o que você está pensando. É uma parte de ondas, né? Ondas sonoras. E a gente vai estudar algumas propriedades do som. Vamos estudar o que é altura, o que é volume, o que é timbre. Vamos aprender aqui algumas diferenças, certo? Em relação às ondas sonoras. Vamos aprender a calcular a velocidade do som, tá bom? Vamos saber o que é um comprimento de onda, o que é uma amplitude, o que é uma depressão, o que é um vale. Então a gente vai estudar alguns detalhes em relação ao som, né? Então você vai aprender aqui algumas diferenças que são muito importantes e de repente poderão cair na sua prova. Em suma, é uma aula mais teórica, né? Mas no finalzinho a gente vai ter uma formulazinha aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso material. Então a gente vai estudar a parte do som, certo? Que é uma parte de ondas, tá? Ondas sonoras. Beleza? Tá aqui o Instagram do prof. Sigam-me, os bons. E também o Instagram aqui do curso, né, do Objetivo Concursos. Pessoal, em relação ao som, estudaremos inicialmente a parte das qualidades fisiológicas, certo? Então o que é que acontece? Algumas grandezas elas são muito importantes na caracterização do som e são chamadas de qualidades fisiológicas do som, beleza? Então essas qualidades estão relacionadas aqui à sensação do que, né, que o som produz no ouvido humano. E aí nós vamos ter, em relação às qualidades fisiológicas, a altura, o timbre e a intensidade. A gente vai aprender a diferenciar a partir de agora. Então, inicialmente, vamos falar sobre a altura. O que é a altura de um som? Certo? Olha só, muitas vezes, pessoal, esses conceitos aqui, eles são confundidos, né? Menino, baixa o som aí que está muito alto. Será se é isso mesmo? Será se você está certo? Quando você liga aí o som da sua JBL na sua casa e a sua mãe briga. Menino, baixa esse som que está alto demais. E aí, será se esse é o conceito de altura? Então a gente vai ver que muitos conceitos, muitas ideias que a gente tem no nosso dia a dia em relação ao som são equivocadas. E a altura é uma delas. Quer ver? Ó? A altura, pessoal, o que é que acontece? Essa qualidade permite ao ser humano diferenciar e classificar os sons em graves e agudos. Isso é feito a partir de quê? Da frequência, certo? Assim, quanto maior for a frequência de uma onda, mais agudo será o som. Então, o que é que acontece? A gente tem, pessoal, que em relação à altura, vai ser em relação ao som ser grave ou ao som ser o quê? Agudo. Então, se a gente for imaginar, vamos imaginar aqui um exemplo na voz humana. A gente tem que a voz do homem é uma voz mais grave, ou seja, uma voz mais grossa, e a da mulher é uma voz mais aguda, ou seja, uma voz mais fina. Então a altura do som não é em relação, baixa esse som que está muito alto. Não é nesse sentido. É em relação se o som é grave
ou em relação se o som é agudo. Beleza? Então a altura quer dizer em relação a ser agudo ou ser grave. Beleza? Show? Tranquilo nessa parte aqui. Então você vai diferenciar a altura em relação a ser grave e em relação a agudo. Show de bola. Então vamos continuar. Intensidade. Vamos lá. Intensidade é o quê? É a qualidade fisiológica que está relacionada com a quantidade de energia transportada pelo som e que permite classificar os sons em fraco ou forte. Então, alguns instrumentos eles podem ser utilizados para medir a intensidade, como o dosímetro, o decibelímetro, certo? Então, aqui, aí sim está no sentido de baixa esse som que está muito alto, mas não em relação à altura, em relação à intensidade, a ser fraco, a ser forte. Então, numa fiscalização, por exemplo, sei lá, da polícia militar, de um som que está muito alto, e eu tenho uma permissão máxima de decibéis, né, ou seja, de som que eu posso ter em determinado horário, então eles vão utilizar o equipamento para medir a intensidade sonora, que no caso a intensidade vai ser em relação a estar ultrapassando esses decibéis, o que seria a altura, tá? Então a altura é o som ser agudo, é o som ser grave, aí você lembra do exemplo aí da voz do homem e da voz da mulher, certo? Agora, intensidade, ao som estar ou não incomodando, aí sim, é em relação à intensidade. É a quantidade de energia que é transportada pelo som, e aí eu permito classificar ele como sendo fraco ou forte. Tá bom? E o timbre, professor? E o timbre? A gente já estudou a intensidade, né? A altura, e agora vamos falar sobre o timbre, que vai ser outra qualidade fisiológica. E aí, pessoal, o timbre vai ser a característica sonora que está relacionada ao formato da onda, possibilitando, certo, que diferenciemos os sons produzidos por cada instrumento ou pessoa. Isso ocorre devido ao som, geralmente, ser formado por vários harmônicos com diferentes amplitudes, que caracterizarão o formato da onda sonora resultante, aquela que ouvimos. Ou seja, o timbre é o que permite a gente classificar os tipos de sons. Por exemplo, o cara está tocando ali uma guitarra, está tocando ali um baixo, está tocando ali um violão, uma sanfona, um teclado, certo? Então o que permite você diferenciar os diferentes sons vai ser o timbre. Então vamos supor que 3 instrumentos, guitarra, baixo e violão. Vamos supor que os 3 estejam ali tocando a mesma nota, o dó. Eu não entendo muito dessa parte de música, né? Mas vamos lá. Faça um dó aí na guitarra, faz um dó aí no baixo, faz um dó no violão. Estão fazendo a mesma nota, só que instrumentos diferentes. E você vai perceber que são instrumentos diferentes por conta do timbre. Beleza? Então o timbre é o que vai fazer você diferenciar os sons. Revisando. Altura é se o som é agudo ou grave. Intensidade é a quantidade de energia transportada pelo som. Eu vou classificar ele como forte, como fraco. E o timbre é você estar diferenciando aí os sons, certo? Beleza? E olha só, tá aqui o exemplo, ó. Timbre, flauta, voz, violão. Então, não só instrumentos, né, mas a voz da pessoa também você consegue aí saber, por exemplo, o cantor que está cantando. Então, joga aí o cantor da Mala Sem Alça, joga o cantor aí da Desejo de Menina e joga lá o Daniel Dial da Calcinha Preta. Você vai diferenciar os cantores por conta do timbre, beleza? Show? Então deu para entender, né? As 3 qualidades fisiológicas do som vai ser o quê? A altura, a intensidade e o timbre. São as 3 qualidades fisiológicas do som. Então você não vai dizer, baixa esse som que está muito alto. Não é em relação à altura, né? Em relação à intensidade, à quantidade de energia que está sendo transportada. E o timbre você vai diferenciar, por exemplo, que instrumento está cantando, que pessoa está cantando. Então essa imagem resume bem. Tá certo? E aí, pessoal, em relação à natureza e propagação do som. A gente estudou as qualidades fisiológicas, mas agora a gente vai estudar a natureza, né? Como é que o som ele é propagado. O som é uma onda, conforme eu te falei, certo? O som é uma onda, por isso que a gente diz onda sonora. Então o som ele é uma onda, capaz de propagar-se pelo ar,
certo? E por outros meios, a partir da vibração de suas moléculas. Os sons eles são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. Então os sons eles são percebidos através de, óbvio, os nossos ouvidos. Então a gente tem a parte da visão, que vai enxergar os objetos através dos nossos olhos, e a gente vai ter o ouvido, que vai ter essa percepção de som. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o som é uma onda, certo? E ele se propaga no ar ou em outros objetos. Mas será se o som ele se propaga no vácuo? Será se o som se propaga no vácuo? Então segura essa perguntinha aí que a gente vai já responder ela. E aí, em relação à propagação, nós temos o quê? Nós temos a reflexão do som, nós temos a refração do som, nós temos a difração. O que seria essa reflexão em relação ao som? A reflexão, pessoal, ela acontece quando o som é emitido em direção a algum anteparo elástico. A reflexão do som dá origem ao eco sonoro, por exemplo. Certo? Então ele sofre aí o quê? Ele vai ter um anteparo. Então, quando, por exemplo, não sei se você já fez isso, né? Mas vamos supor que numa região que tenha pedras, tenha morro, às vezes você fala, você grita, ou, aí vai dar o lá, ou, ah. Então essa parte que a gente tem aí vai ser a reflexão do som. Imagina o seguinte, imagina que você fala, o som bate lá e retorna. Isso é reflexão, refletiu o som que você emitiu. Então bateu e voltou. Você vai imaginar desse jeito aí em relação à reflexão do som. Beleza, pessoal? Tranquilo? E a refração? O que seria a refração? A refração ela ocorre, né, quando o som muda de meio. Essa é a principal característica, certo? Se parece muito com a parte de óptica geométrica. A refração ela muda de meio. Ela muda de meio e sofre o quê? Mudança de velocidade. Esse fenômeno é especialmente útil para a realização de exames de ultrassonografia. Então, nos exames aí de ultrassonografia vai acontecer o quê? Mudança de meio, certo? E aí eu vou ter a refração do som. Beleza? Reflexão, imagina que bate e volta. Refração, ela vai mudar o meio, então ela vai atravessar um meio diferente da que ela saiu. Tá bom? E aí, consequentemente, vai ter uma mudança aí de velocidade. E o que seria a difração? O que seria a difração, pessoal? Olha só, se o som passar através de algum obstáculo ou fenda de dimensões parecidas com o seu comprimento de onda, sofrerá uma difração. A difração do som faz com que ele passe através de frestas, embaixo de porta e possa ser ouvido. Ou seja, a difração nada mais é do que a capacidade que o som vai ter de ultrapassar meios. Por isso que muitas vezes você está no quarto e escuta sons que estão acontecendo lá fora. Você vai ter as paredes do quarto, você vai ter o teto, mas você vai ter frestas, porta, de repente é uma casa não forrada, não tem uma laje. Então o som ele vai ter essa capacidade de passar por meios. Então é difração, certo? É o som, vai ter essa capacidade aí. Agora, se você estiver num local 100% vedado, aí lógico que o som não vai ter como sair, beleza? Não vai conseguir aí ter nenhum tipo de espaço para que ele possa se propagar, beleza? Então, com relação à natureza do som, você vai saber que ele é uma onda, você vai ter a parte da reflexão da onda, bate e volta da onda sonora, e aí você vai ter o eco. Você vai ter a refração, é quando o som ele muda de meio, e aí tem o exemplo da ultrassonografia, certo? Então, na ultrassonografia, vamos supor que o médico lá ele coloque um equipamento aqui na sua barriga, né? Especialmente para a mulher quando ela está grávida, né? E aí, o som ele vai ultrapassar o meio, certo? O som ele vai ultrapassar o meio. Por quê? Eu tenho o meio externo e o meio interno da barriga. Então, ultrapassou o meio, eu vou ter aí o exemplo da refração. E a difração é a capacidade que o som tem de vencer obstáculos. Então, imagina assim, você está lá no quarto e grita a sua mãe que está lá na varanda. Então, ela vai conseguir ouvir, certo? Mesmo que de forma reduzida. Você vai observar que quem está contigo na cozinha vai ouvir melhor, certo? Vai ouvir ali com uma perfeição. Agora, quem está distante vai ouvir com uma certa dificuldade. Por quê? Porque muito embora
o som ele tem essa capacidade de vencer obstáculos, mas quando eu tenho muitos obstáculos, o som vai chegar lá de forma reduzida. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Acredito que até aqui está tudo de boa, né? E aí, pessoal, a gente viu que o som é uma onda, mas ele é uma onda longitudinal e mecânica e que, portanto, necessita de um meio físico para se propagar. Então, o som é uma onda longitudinal e mecânica. Eu falei que ia te responder, né? Olha só, o som ele precisa de um meio físico para se propagar. Então, no vácuo, ele não vai se propagar. Certo? Então, o som ele precisa desse meio físico. Beleza? Certo, pessoal? Então, olha só. Nós temos o seguinte. Nós temos aí a emissão do som. Certo? E aí o som vai ser, a gente pode entender o som como uma vibração, né, que se propaga no ar. E aí, ó, você vai ter as moléculas do ar, certo? Você vai ter a rarefação e você vai ter a compressão. Então você vai ter aqui o som, emitir o som, né? Aí você vai ter as moléculas no ar, vai acontecer o quê? A rarefação, certo? E depois acontece a compressão. Então quando isso acontece, aí você vai ter aí o som. Então muitas vezes você fala oi, oi, e aí você não imagina como é que o som é formado, né? Mas é através de moléculas do ar. Você vai ter aqui a questão da amplitude, comprimento de onda, certo? O comprimento de onda vai sair daqui, ó, até aqui, onde há a compressão, beleza? E aí daqui para cá, você vai ter um comprimento de onda, ó. Aqui a gente pode chamar isso aqui da amplitude, né? A amplitude vai ser daqui para cá, a amplitude, o alto, né? Daqui para cá. Então a gente pode chamar de pico, né? Então de um pico até o outro pico, a gente tem o quê? Um comprimento de onda. Certo? De um pico até o outro pico, a gente tem o comprimento de onda que a gente chama de lambda. Certo? Beleza, pessoal? Então o som é uma onda longitudinal. E o som ele precisa de um meio para se propagar. Tranquilo? Então eu vou ter aqui a questão da rarefação, a questão da compressão, que vão ser o quê, pessoal? Regiões de altas e baixas pressões. E aí o som ele consegue ser emitido. Então, sendo uma onda, o som apresenta propriedades como velocidade, certo? Eu tenho a velocidade do som. Eu tenho a questão do comprimento, a gente viu agora, certo? Então a gente viu a questão da frequência, beleza? Então nós temos a velocidade, nós temos o comprimento da onda, nós temos a frequência, nós temos a questão da amplitude. A gente vai ver cada uma delas. Para você ter uma noção, a velocidade do som no ar, né, é uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Não é uma velocidade muito alta, né? A velocidade do som é 340 metros por segundo, a velocidade do som no ar. Certo? Belezinha, pessoal? Então, se a gente for comparar, né, com a velocidade da luz, meu amigo, anda longe. A velocidade da luz é muito, 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 muito alta. A velocidade aí de aproximadamente 340, mais ou menos, 300, né? 300 mil quilômetros por segundo. É muito, não é não? 300 mil quilômetros por segundo. Enquanto que a da luz vai ser só 340 metros por segundo. É por isso, pessoal, que muitas vezes as pessoas te fazem essa pergunta. Quem é mais rápido? É o relâmpago ou o trovão? Né? É o raio ou o trovão? Nem se compara. O relâmpago, já dá o relâmpago ali, aí demora um pouquinho, aí é que vem o som. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Tá bom? Então, olha só. Essa velocidade. A velocidade do som depende do meio que é propagado. Aqui eu disse que é 340 metros por segundo, mas é no ar. Certo? Meios físicos de maior elasticidade
tendem a propagar o som com mais facilidade, em razão da proximidade entre as suas moléculas. Então, se o meio ele tem uma elasticidade grande, então o som ele tende a se propagar com mais facilidade. E se tem uma menor elasticidade, então ele vai ter uma dificuldade maior. Beleza? Frequência é medida em Hertz, certo? A frequência é medida em Hertz. E essa frequência define o quê? A sua altura. Isto é, quanto maior a frequência do som, mais agudo ou alto este som é. Tá bom? Então a altura, pessoal, a frequência vai medir a altura do som. Então vamos lá. A voz da mulher. A voz da mulher, a gente sabe que em regra ela é uma voz o quê? Mais aguda. Se ela é mais aguda, então ele vai ter o quê? Uma alta frequência. A voz do homem. A voz do homem é uma voz o quê? Mais grave, não é não? Se é mais grave, então ele vai ter o quê? Uma frequência menor. Certo? Aqui a gente tem o comprimento da onda, certo? É o espaço necessário para que a onda sonora produza uma oscilação completa, para que ela produza uma oscilação completa, então por isso que a gente tem aqui, ó. Então aqui eu vou ter daqui para cá, eu vou ter uma oscilação completa, subiu, desceu, subiu de novo. Então aí eu tenho uma oscilação completa, vai ser o comprimento da onda, tá bom? Pode ser entendido também como a distância entre duas cristas, ou picos, ou dois vales, certo? Uma onda. Então aqui a gente viu duas cristas, ou picos, que é o ponto mais alto, mas pode ser também em relação a dois vales. Se eu fizesse aqui um prolongamento, daqui até aqui também seria um comprimento de onda. Desceu, subiu, desceu. Beleza? Então pode ser entre dois picos ou duas cristas, ou então dois vales ou depressões. Aí vai ser o comprimento da onda. E a amplitude define a sua intensidade, ou a quantidade de energia que essa onda carrega consigo, que também pode ser entendida como o volume do som. Baixo volume do som, baixo volume do som, tá? Diz respeito à sua intensidade, que diz respeito à sua amplitude. Então, se você olhar para cá, aqui é a amplitude, certo? Quanto maior for isso aqui, então maior vai ser a amplitude, o volume está mais alto. Quanto menor, menor a amplitude, mas o volume está baixo. Certo? Beleza? E aí, a gente tem a formulazinha que calcula a velocidade do som. Eu vou ter o lambda, certo? Que vai ser o comprimento da onda, e eu vou ter a frequência, certo? O comprimento geralmente vai ser em metros, que você tem que calcular. A frequência em hertz, que aí você vai ter a velocidade em metros por segundo, tá? Então aqui lambda é o comprimento da onda e F vai ser a frequência. Show de bola? Então vamos lá, né? Responder a questãozinha aqui que diz o seguinte. Um homem, ele assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? Então ele ouviu o que, pessoal? 3 instrumentos, não foi? Ó? Um piano, um violão e um violino tocando a mesma nota musical. Certo? Então o que é que esse homem, como é que ele consegue distinguir que são 3 instrumentos diferentes? O que consegue distinguir instrumentos diferentes, a gente viu que é o timbre, certo? Que é o timbre. Beleza? A altura está relacionada a ser agudo ou ser grave. O timbre é o que vai diferenciar o som. O nível de intensidade é a quantidade de energia. A amplitude, você já sabe que é isso. Ó. Aqui eu tenho uma amplitude alta, aqui eu tenho uma amplitude baixa. Belezinha? E o volume está ligado aqui à questão da amplitude também, certo? O volume. Quando a amplitude é alta, significa que o volume também vai ser alto, certo? Próxima questãozinha diz o seguinte. Uma onda ela tem frequência de 20 kHz e comprimento de onda 2 milímetros. A velocidade de propagação dessa onda equivale a quanto? Observa, pessoal, que as respostas estão em metros por segundo. Então você vai ter que transformar, certo? Você tem a frequência 20 kHz
Hertz. Aqui você sabe, né, que kHz é 10 a 3. Então aqui a frequência vai ser 20 vezes 10 a 3 Hz, certo? Que é a mesma coisa de 20.000, porque é quilo é 1.000. Você tem que o comprimento dessa onda é de 2 milímetros, então você vai ter que transformar em metro, correto? Então você sabe o seguinte, ó, 1 metro tem 1.000 milímetros. Quantos metros tem 2 milímetros? Regra de 3, né? Você vai fazer x vezes 1.000 dá 1.000x, 2 vezes 1 dá 2. X vai ser quanto? Vai ser 2 por 1.000. 2 dividido para 1.000, aí você vai fazer 0,002 metros. Que é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa de quanto? Notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, qual é a velocidade de propagação? Você vai fazer velocidade de propagação. Vou colocar uma coisinha diferente. Velocidade de propagação vai ser quanto? Velocidade de propagação do som vai ser o lambda, que é o comprimento da onda, certo? Vezes a frequência. Então, a velocidade vai ser quanto? O lambda, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes o 20 vezes 10 elevado a 3. Velocidade vai ser, multiplica a parte inteira, 2 vezes 20, dá quanto? 40. Vezes 10. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, a velocidade vai ser quanto, pessoal? 40 metros por segundo. Por quê? 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é quanto? É 1. 40 vezes 1 dá 40. Então, a velocidade de propagação desse som vai ser de 40 metros por segundo. Letra B é o nosso gabarito. Tranquilo? Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa parte de som envolvendo a parte de ondas. Tópico bem tranquilo. Certamente você não terá dificuldade ao responder uma questão na sua prova. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Desejo bons estudos. Tamo junto. Rumo à aprovação. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu
abrir mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,